Glória a Deus, amados irmãos, aqui é a missionária Marta. Vamos seguir em nome de Jesus, conversando a respeito das visões e revelações que o Senhor tem trazido para o tempo do fim, com o intuito de preparar-nos e entender melhor o que está acontecendo. Glória a Deus, aleluias. Em 1 de Tessalonicenses 5,18, fala para nós não menosprezar as profecias, não desprezar, no sentido de não colocar atenção, de não ver a profecia como um aviso, porque o Senhor tem levantado várias pessoas nesse tempo para poder anunciar e avisar que Jesus já está voltando. E para falar a respeito de desastres naturais, avisar a respeito de coisas que vai acontecer nesse tempo. Para nós não deixar de considerar esses avisos, porque esses avisos vêm da parte do Senhor. Em relação a isso fala o versículo. E 1 de Tessalonicenses 5:21 fala para a gente analisar tudo, todas as coisas, como eu tenho explicado e falado com vocês, os que já me seguem, já. Glória a Deus, aleluia. Amados, em 2 de Tessalonicenses 2:9, fala que o iníquo, é o anticristo, cujo o advenimento, a vinda, é por obra de Satanás, ou seja, a manifestação dele vai ser totalmente por obra de Satanás. Com grande poder, sinais, prodígios mentirosos. Número 10. Com todo o engano de iniquidade para os que se perdem. Por iniquidade para os que... Para os que se perdem, porquanto não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então está falando que ele vai fazer prodígios mentirosos, vai fazer sinal no céu, com toda sorte de engano, de iniquidade, para os que se perdem, para os que já estão perdidos. Vai vir esses sinais, eles vão ser atraídos, os que estão perdidos já vão ser atraídos por esses sinais, porquanto eles não receberam o amor da verdade de Deus, da palavra de Deus para serem salvos. Eles não quiseram receber a verdade, a verdade do amor de Deus, da sua palavra para serem salvos. Então vão ser totalmente seduzidos pelo esse advento, essa manifestação que vai ser por obra de Satanás. Muitos vão ficar encantados com essas manifestações de milagres, de prodígios que vão acontecer nesse último tempo. E vocês já sabem, porque contei a respeito de uma visão, da glória, da falsa glória de Deus, que muitos iam ficar totalmente seduzidos por isso. No versículo 11 fala: por isso Deus os enviará um poder enganoso. Como eles não quiseram ir atrás desse amor da verdade, essa verdade, a palavra de verdade, que através da palavra Deus manifesta amor para nossas vidas, para nós sermos salvos. Por causa deles haver rejeitado esse amor, Deus envia um poder de engano para que creiam na mentira. Número 12, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, senão que se complaceram, tiveram prazer na injustiça. Olha a própria palavra do Senhor falando o fim daqueles que rejeitaram o amor da palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus para serem salvos. É forte esse versículo, de verdade, chega até dar um choque na alma, entristecer um pouco, de ver o quão forte que é e o quão significativo na vida de tantas as pessoas que
rejeitaram esse amor de Deus nesse tempo. Mas assim será. Quando o iníquo, quando esse próprio anticristo, não, porque iníquo está se referindo ao anticristo, se manifestar. E a gente vê, por exemplo, as figuras do iníquo na Bíblia. A gente vê, por exemplo, o dragão, né, que fala em Apocalipse. Você vê a serpente, não? A serpente antiga, a referência que a Bíblia fala da serpente antiga. E você vê o espírito que sai, que João vê em Apocalipse surgir do mar, essa besta. Não, você vê esse espírito maligno também em vários versículos ser relatado a respeito desse espírito que vive no mar, compreende? E uma das serpentes tortuosas que a Bíblia fala que vive no mar se chama Leviatã, que é a forma de uma serpente, mas ao mesmo tempo é uma figura de um dragão perfeito, conectando a serpente antiga com esse dragão dos tempos finais, amém? Da ira do Senhor. Então vamos ver o que Isaías 27 fala a respeito desse dragão, dessa serpente, que em Isaías é o Leviatã, em Jó também é a serpente tortuosa, que é o Leviatã, chamamos de Leviatã, e vemos esse espírito do anticristo manifestando, e que em Apocalipse chamamos de dragão, que persegue a igreja. Isaías 27:1 fala, naquele dia, no dia de Jeová, está falando do dia da sua ira, no dia do seu juízo, tá? Sempre quando faz essa referência. Castigará com a sua espada dura e grande e forte ao Leviatã, serpente veloz, e ao Leviatã, serpente tortuosa. Então você vê aqui duas serpentes, uma que é tortuosa, porque ele faz uma separação no texto, ao Leviatã, serpente veloz, e depois ele fala ao Leviatã, serpente tortuosa, dando uma indicativa de que são duas personalidades diferentes. Então você vê que o texto continua, que atua com malícia e com intenções ocultas. Tortuoso é o que atua com malícia e intenções ocultas, tá? Satanás, ele anda com malícia e com ações ocultas todo o tempo. E agora, muito mais ocultas são as ações de Satanás. Se nós prestarmos atenção, a gente vê como ele está manuseando o tempo, como ele está usando todos os meios para poder trazer o seu governo à existência, não? Então você vê, por exemplo, falando a respeito dessa serpente, e o interessante é que quando eu cheguei a contar para vocês a respeito de uma visão que o Senhor me levou debaixo do mar, aonde me levou a um determinado lugar, como se fosse um grande laboratório também, tá? Mas era muito espaçoso. Eu via através dos vidros, eu via o mar, eu podia ver o mar, e eu via como tubos, não, de elevador, de sucção, que saía para a terra. Eu via que aí havia uma figura muito estranha, que era híbrida, tá? Era formato humano, tá? Com pele réptil, não, meio réptil, com pele de aquela pele meio de serpente misturada com a pele de lagarto, assim, um trem áspero, feio, uma coisa horrorosa. Eu podia ver o seu rosto, que ao mesmo tempo que parecia ser de mulher, parecia ser de homem. Era essa coisa assim, meia sem definição, se era homem ou se era mulher, e ele tinha um pelo de mulher. Isso me chamava atenção porque tinha esse pelo de mulher,
E eu sabia quando estava olhando para aí, porque o Senhor foi me mostrar o espírito do anticristo. E o Senhor me ensinava nesse tempo. Essa visão foi em abril de 2024 que eu tive. Nesse tempo o Senhor estava falando que estava soltando sobre a terra esse espírito, o espírito de Leviatã, que era o espírito do anticristo, que ia possuir o anticristo. Ele disse que era esse espírito e um espírito de sedução muito forte, que é estar sobre a terra, operante sobre a terra. E era essa forma meia estranha, como que pele de dragão, pele de lagarto, essa coisa meia indefinida, meia reptiliana, meia que híbrida, essa coisa indefinida de uma certa forma. E do lado dele estava essa também glória, esta fumaça, tá? Essa fumaça de glória, que eu podia ver aí quando ele estava subindo, subia isso com ele também, porque isso andava com ele. Era uma falsa glória, tá? Para imitar a glória de Deus, porque ele vai imitar tudo que é Deus, tudo que é de Deus, ele vai estar imitando. E eu podia saber que não era a glória de Deus, porque a glória de Deus ela é distinta, tá? Ela é diferente, ela tem mais brilho, tem mais vida. E isso não tinha vida. Isso era fosco, não tinha vida. Mas era algo que servia para enganar quem não tivesse discernimento, iria ser enganado por isso sim. Isso que eu via. E o interessante é que Apocalipse 12, 13 fala: e quando viu o dragão que havia sido jogado na terra, perseguiu a mulher que havia dado luz ao filho varão, né? A mulher aqui, você sabe que é a igreja, e o filho varão, você sabe quem é o filho varão, são os 144 mil, né? A igreja, os 144 mil, na realidade, ele sai da igreja, tá? Seguem a Jesus. Quando fala o texto que eles seguem a Jesus por todos os lados, é porque eles são cristãos. Eles seguem a Jesus, mas se converteram, não? E descobriram agora que realmente são descendentes de Israel. São israelitas também, das tribos escondidas que o Senhor escondeu. Eu expliquei sobre isso, a explicação sobre isso em alguns vídeos. Glória a Deus por isso. Então você vê essa referência, não? Você vê a serpente, você vê o dragão. A Bíblia falando a respeito da serpente antiga, falando aqui a respeito do dragão. E há, por exemplo, relatos na Bíblia também falando desses espíritos que vivem debaixo da água, né? Abdon e Apolião, que significa destrutor, tá? São os demônios que estão presos, não? Preso no abismo, tá? Eles estão presos, né? Eu explicava mais ou menos no vídeo anterior o motivo pelo qual alguns demônios na época de Gênesis 6 foram presos nessa época, tá? E eles são presos nessa época, mas o Senhor os soltará no final para dar cumprimento a tudo o que tem que dar. No entanto, o próprio nome desse demônio é destrutor, o significado do seu nome, porque trairá destruição. Apocalipse mesmo 7 fala que eles, por exemplo, trairão destruição e serão desatados, e com a intenção de matar até mesmo a terceira parte dos que vivem na terra. Em Jó fala desses dois, desse demônio, não? Apolião, né? Abadom. Jó 28, 28 fala: o Abadom e a morte disseram a sua fama. Temos ouvido com os nossos ouvidos. Jeová, no caso, né? A morte disse sobre a fama do Abdom, que a própria morte escutou sobre eles com seus próprios ouvidos. Ou seja, eles são conhecidos até mesmo pela morte, tá?
E Jó 31:12 fala, porque é fogo que devoraria, falando do Senhor Jeová, que ele é fogo que devoraria até mesmo o Abaddon, tá? Que é esse demônio, que é um demônio muito forte. Apolion é o mesmo nome, mas só que em grego, tá? Desse anjo do abismo, que está atado no abismo. Por causa da sua força, como os satanistas, todas essas pessoas do ocultismo, cada um busca em uma determinada classe tem os seus princípios para buscar eles, não? Uns são bruxos, outros satanistas, outros... cada um tem o seu ponto de segmento para seguir e para buscá-los. Agora, hoje em dia, os novos bruxos da época são os próprios cientistas, com todos os experimentos que eles estão fazendo, por exemplo, no cerne da abertura dos portais, transformando partículas e fazendo todas essas experiências. Isso aí é uma ciência de bruxaria, porque estão fazendo coisas que na realidade o Senhor não tem permitido que faça. Estão tentando chegar e alcançar coisas que o Senhor não tem permitido. São abominações para o Senhor. Está entendendo? Tudo que os cientistas estão fazendo em relação a clone, em relação, por exemplo, a transplante de coração de cerdo para humano, tudo que eles estão fazendo em relação a mudar a genética, não tocando em coisas que o Senhor não permitiu que tocasse. Então, eles na realidade são os bruxos dessa época, porque eles estão trabalhando também com a invocação de demônios e espíritos e tudo isso. Então, por isso que eles buscam incessantemente soltar esses anjos do abismo, porque no satanismo eles vão crescendo de grau, e quando eles chegam num determinado grau, quanto maior o grau que eles alcançam, mais poder eles têm. E quem dá poder no satanismo são demônios, tá? O demônio vai possuindo, a cada grau, uma quantidade de demônio vai possuindo, uma quantidade de entidade vai possuindo essa pessoa. Mas eles não fazem isso de graça, tá entendendo? A pessoa tem que pagar um determinado preço por isso, alto por isso, para conseguir isso. O último que está acontecendo em relação a isso é a busca dos artistas, que você vê, por exemplo, que 2023 estava no seu envelhecimento normal, né, que todo humano tem, e agora em 2024 está como criança de 17 anos. Por exemplo, a Madonna, como que mudou totalmente a característica. Além também do cientista trabalhando com clonagem também, porque isso também existe. Então, amados, são uma série de abominações que desagrada ao Senhor que está sendo feita. Que para o Senhor isso é feitiçaria. Para o Senhor isso não é uma ciência limpa. É a mesma maldade que o Senhor viu em Gênesis 6 e que teve que trazer destruição para a terra. Essa mesma maldade está vendo agora. Por isso a própria palavra diz que nesses últimos dias seria como os dias de Noé, tá? Com inundações em vários sentidos, inundações dessas coisas, das coisas malignas, tá? Dessas experimentos horrorosos, horrendos, que muitas pessoas olham e falam assim, não, isso é normal, é crescimento da ciência, isso é para o bem do mundo. Mas na realidade está desagradando a Deus e não é para o bem nenhum da população, senão que para levar todos para um abismo. Amém? Em Apocalipse 9:11 fala assim, e tem por rei por eles o anjo do abismo, cujo nome em hebreu é Abdon e em grego Apolion. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, é interessante que essa visão que eu tenho, da visão
de baixo aí, dessa figura de baixo que tem pelo de mulher, em Apocalipse 9 fala algo interessante sobre esses demônios. Em Apocalipse 9, você pode olhar também o seguinte, que esses demônios, esse texto, não é esses demônios, esse texto está relacionado também, é muito parecido também, se você olhar, por exemplo, um helicóptero de guerra da última geração, entendeu? E esses helicópteros da última geração, você vê uma semelhança com a descrição que está sendo feita aqui. Em Apocalipse 9, 7, fala o seguinte: o aspecto das lagostas era semelhante a cavalos preparados para a guerra. E nas suas cabeças tinham coroas de ouro, e as suas caras eram com cara humana. Onde você vê, em relação a esse espírito, a cara humana que eu vi. Mas assombrem, porque no 8 fala o seguinte: e tinha um cabelo como cabelo de mulher. A mesma visão que eu tive aí em abril. E os seus dentes como dentes de leão. Quando aí falam que as suas asas faziam ruídos e tudo, nos mostrando também que poderia ser helicópteros, não? Preparados para a guerra. Esse texto, né, está relacionado à sexta trombeta, né? A sexta trombeta, e vemos também nesse texto os 4 anjos que estão atados também no rio Eufrates, sendo desatado justo nessa sexta trombeta, em Apocalipse 9, 14 e no 15. E no 15 fala assim: e foram desatados os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, mês e ano, a fim de matar a terceira parte dos homens, tá? Eles estavam preparados para o dia, para o mês, para o ano, tá? Por quê? Porque o Senhor, ele tem domínio sobre todas as coisas. No entanto, o Senhor não vai deixar que nenhum se manifeste sem estar no seu horário devido para manifestar. Antes eles não vão manifestar. Eles podem tentar, no entanto, estão tentando já há muitos anos, tentando fazer desatar e tirar do abismo e liberar do abismo através de portais essas entidades. Mas não vão conseguir até não chegar o dia e a hora e o ano, né, que está destinado para que eles apareçam. Por que eu estou falando disso? Porque hoje de manhã, né, eu tive a visão de um portal que se abria. Hoje é dia 21/12/2024. E diante desse portal que se abria rapidamente, era como uma porta que abria e depois fechava. Diante desse portal havia um homem. E igual eu expliquei para vocês, em relação a portais, a gente sabe que está no mundo inteiro, não? Eles estão tentando fazer isso, e que agora esses portais, quem estão tentando abrir são os próprios cientistas. No entanto, eles, CERN, por exemplo, tem cerca de 12 mil cientistas trabalhando, né, nas suas experiências dessa própria instituição. E o interessante é que essa instituição, ela também está feita, não, a base dela é feita debaixo da terra, totalmente construída debaixo da terra. Por quê? Porque em um determinado tempo, porque eles vêm com essas pesquisas há muito tempo, tá? A própria elite, ela tem conhecimento de todas essas pesquisas científicas que eles estão fazendo, do horror que eles estão fazendo, esses experimentos, e ao redor de todo o mundo estão fazendo esses experimentos. Amém? Em relação a essas visões dos laboratórios debaixo da terra, eu tive a visão de um que o Senhor me deu,
foi o seguinte: o Senhor me levou a um determinado lugar que era parecido com uma igreja medieval muito antiga, onde tinham as colunas muito altas. Eu podia observar a estrutura desse lugar e vi que era muito antiga, tá? E essa igreja, ela estava nesse momento que eu estava lá observando tudo, ela estava vazia, não tinha ninguém neste lugar. E eu sentia que neste lugar o Senhor me protegia, colocava sobre mim como se fosse uma cúpula que me cobria nesse lugar, para que ninguém me visse nesse lugar. Então ele me fazia entrar e dentro da parede havia passagens ocultas dentro dessa parede. Eu passava por essa parede, nessa passagem oculta, e caminhava, e quando eu entrava nisso, entrava em túneis subterrâneos, aonde chegava a laboratórios imensos, muito grandes, aonde via muitos cientistas trabalhando com vários tipos de experimentos, vários tipos. E no sonho eu lembro que eu fiquei muito horrorizada com as coisas que eles faziam, e o Senhor me fazia entender o porquê que ele estava tão irado com os homens nesse tempo em relação a esses experimentos, porque para o Senhor todos esses experimentos que ele estava fazendo com humanos, com a ciência, com partículas, com micro-organismos, para o Senhor era abominação. E os planos que eles tinham em mente em relação a, eu não vou trazer muito detalhe, mas em relação ao que eles queriam fazer, era terrível e havia muita maldade nos seus corações, isso eu pude ver. No entanto, eu me afasto dessa área onde eles fazem esse laboratório, eu afasto dessa área e começo a observar a distância e vejo que começa a sair pessoas toda vestida de negro, com capuz, tá? E que em suas mãos havia caixas também negras, e dentro dessas caixas havia objetivos que eles tinham que entregar, porque eles estavam numa missão, e isso, eles tinham que colocar esse plano que estava nas mãos dele em funcionamento. Eu entendi que era algo que ia trazer sobre a terra, e eles tinham muita pressa em fazer. No entanto, essas pessoas dos capuz negro, toda coberta, toda oculta aí, porque faz parte do ocultismo, tudo isso. Por isso esse tipo de ritual dentro desse laboratório, porque como se vestia era uma forma mais de satanista, ritualística, de fazer rituais. Então eles estavam com como que eu podia definir o que eles estavam na mão, que nome eu podia usar para poder definir. Eles estavam com esse projeto para poder executar, e eles sabiam que eles não tinham muito tempo, por isso que eles estavam correndo. Glória a Deus, aleluias. Isso também foi por esse início de ano também. Eu não saberia a data exata que eu tive essa visão, mas foi próxima à data da visão dessa besta que saía do mar, conforme eu relatei para vocês. Então o Senhor me falava que eles estavam com muita pressa de colocar os planos dele em ação, porque eles sabiam que já estava perto do fim, e eles já tinham que estar dando andamento a todas essas coisas. Amém? No entanto, o Senhor me fez falar várias vezes que ia acontecer o grande engano, as aparições das coisas que ia acontecer nesse tempo também, e vocês estão vendo o avanço de todas as coisas, como o Senhor falou, avisou, está acontecendo, e os avanços vão daqui para frente mais rápido. Amém? Glória a Deus, aleluia.